Bom dia a todos, continuando a nossa oficina sobre Business Model Canvas, né? Esse famoso desenho aí que tem as partes do fornecedor, parceria chaves, o que eu preciso, o que eu quero vender, o que eu vou entregar para o meu cliente, que é a proposta de valor, e a parte dos canais e o perfil dos clientes. E aqui embaixo a parte financeira. Deste lado aqui vai estar a parte de custos e despesas, e desse lado aqui a parte de receitas, certo? Então o The Business Model Canvas, para vocês tirarem um pouco de dúvidas, vamos pegar aqui um pouquinho de manual de instruções. Então aí, o que ele é feito? Para esboçar novas ideias ou visualizar negócios existentes. Então, se está difícil de fazer o teu próprio negócio, tenta analisar qual é o modelo de negócio já existente e o que eles estão colocando de diferente. Então, se eu voltasse lá, Google, qual é o negócio da Google? O negócio da Google é fornecer soluções para manter o usuário conectado. Bom, como é que eu descubro isso? Olha só, vamos ver aqui. Missão, empresa, Google. Missão e valores, é uma coisa importante. Ó. Como eles são chatos com esses anúncios, né? Ó. Missão da Google. Deixa eu diminuir o tamanho da fonte aqui para a gente poder enxergar. Isso. Aí agora ele saiu. Vai lá. Missão, visão e valores da Google. Organizar as informações ao mundo. Tornar as informações mundialmente acessíveis e úteis. E valores. Concentrar-se no usuário e tudo mais que virá. Então, o foco dele é trazer informações para as pessoas. Que informações? Informações das mais diversas. O que tu quiser, a gente brinca, né? Pergunte para São Google, não é isso? Que é o santo que tudo sabe. Então, o foco dele é soluções fáceis para as pessoas. Como eles ganham dinheiro? Eu acabei de fechar um negócio que eles ganham dinheiro. Você pode... Você lembra ali quando a gente entrou aqui? Que estava escrito AD e um número ali? Tá? AD significa anúncio de propaganda. É ali que eles ganham dinheiro. E aí o que acontece? Por que eles botaram um anúncio ali de futebol da Premier para mim? Se eu nunca pesquisasse nada de futebol, não viria esse anúncio para mim. Porque é o quê? Desperdício mandar para... Mas como no fim de semana eu procurei a tabela do Brasileirão, olhei os jogos, vi que o Fluminense perdeu para o Internacional, né? O que aconteceu? Quando eu peguei isso aqui, ele colocou outra coisa que eu adoro, filmes. Talvez quando estou pesquisando quem é o elenco, a origem do filme, das séries, etc e tal. O que apareceu aqui para mim? HBO Max, né? Batman, disponível a partir de 9 de abril. Certo? E aqui, claro, como eu uso bastante softwares, etc e tal, botaram aqui o Adobe. Então, você vê que é tudo coisa direcionada. Aí você tenta fechar, ó. Ele já direciona. Dá um ódio. Isso. Ó, quais as minhas opções?
Add choice, escolha sobre isso. Mas beleza, está aqui para vocês depois utilizarem. Então, ele pode ser usado em equipes como uma linguagem compartilhada para ter conversas mais estratégicas ou individualmente como ferramenta de estruturar o pensamento. O que eu estou pedindo para vocês? Ou vocês se organizam em equipes, ou podem fazer individualmente, mas o legal de uma coisa que foi criada, inclusive lá no Centro de Inovação, a gente vai estar organizando uma visita lá, que é para conhecer o ecossistema numa dessas manhãs, é ver o coworking. É um ambiente, ou o Lean, que é o Laboratório de Inovação. Os dois estão no padrão Google. São ambientes coloridos, espaço para você escrever nas paredes, ou seja, as paredes já foram preparadas com tinta, ou então com quadros específicos para você poder escrever, para trabalhar a sua ideia. Então, aqui, ó, outra coisa, colar os post-it. É muito comum. Quando tu vai num trabalho de cowork, eles lançam a ideia e aí é o seguinte, várias pessoas, algumas que conhecem a área e outras que são da área de negócio sobre aquilo, vão colocar ideias e de necessidades. Tá? Então, tá vendo aqui ó, o modelo, ó, por isso que eu mostrei ali na frente, ó, proposta de valor, parceria chaves, fornecedores, a parte de canais e clientes, as despesas e as receitas, tá vendo? E aqui, nessa nossa oficina, qual é o ideal? É na apresentação de vocês, mesmo que a ideia esteja só em estruturação, por isso que eu passei para vocês aquele modelo em A3, todo mundo pegou o A3? Isso. Para começar a colocar as suas ideias ali em cima e trocar informações. Porque uma outra pessoa deve dar opiniões, deve dar sugestões. Por isso que se chama coworking, ou seja, trabalhar de forma cooperativa. Então, materiais. O Canvas impresso no modelo B0, no nosso caso a gente usou B3, o A3, desculpa, porque é o que as nossas impressoras aqui suportam. Utilizar aquele botão Status, mas é aqueles papelzinhos, nós chamamos de post-it. Né? Marcadores de ponta grossa, isso a gente tem vários aqui, que é o nosso famoso canetão. Né? E você pode tirar fotos disso e capturar isso aí. Regras básicas. Não escreva no Canvas em cima. Né? Escreva nos teus papeizinhos. Né? Uma ideia para cada papelzinho. Não use listas, marcadores. Por exemplo, use 2 deles para descrever dois canais diferentes. Por quê? Para que você possa facilmente reposicionar ele no teu papel. Então você coloca o teu A3, coloca os post-itzinhos e vai trocando isso facilmente. Tá? Descreva os canais diferentes, como força de venda e site da empresa, por exemplo. Força de venda seria assim, vou ter uma pessoa real conversando com o cliente, mas também vou ter o site da empresa. Tá? Isso permitirá que você brinque com os elementos do seu modelo de negócio. Então, comece traçando o modelo, criando um para cada um dos 9 blocos em construção, né, naqueles formatos ali, são 9 bloquinhos, dividido em 4 ou 5 partes, depende da tua interpretação. Né? São 3 para a proposta, para a parte de fornecedor e parceria chaves, o central da proposta de valor, 3 para a área de canais aqui, e 2 lá embaixo, que é despesa e receita. Certo? Pergunte quais elementos que seu modelo de negócio requer para criar, entregar e capturar valor. Né? E então, sempre um para cada um, isso é importante. E verifique a integridade e a coerência. Certifique-se de que não crie elementos órfãos no seu modelo de negócio. Por exemplo, para cada segmento de clientes e seus jobs to be done,
né? Você deve ter uma proposta de valor correspondente, né? Ou, por exemplo, para cada proposta de valor, você deve listar os recursos e atividades chaves que são necessários para criá-lo. Eu vou botar mais um serviço. Eu tenho que ver se as parcerias e os canais já tem fluidez disso, né? Então, por exemplo, aquilo que eu falei em algumas oficinas anteriores, o pessoal que vende ar-condicionado. Então, é o cliente, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Beleza, então tá aqui. Porém, qual é a parceria-chave para quem vende o ar-condicionado? Ter o pessoal da assistência autorizada. Como eles mantêm o pessoal da assistência autorizada? Trabalhando para eles, entregando para eles um valor. Então, eles te cobram mais barato do que se você fosse ligar para a empresa autorizada para fazer a instalação, na loja. Só que eles garantem que tu vai fazer isso. A empresa que está fazendo esse serviço autorizado, por que eles aceitam trabalhar por um valor menor? Porque o volume. E aí está vindo da marca autorizada deles. O que acontece? Eles vão colocar a etiquetinha deles e deixar o cartão deles dizendo, olha, eu sou da refrigeração fulano de tal e quando tiver qualquer problema me chama. Ou seja, eles ganham ao longo do tempo pela fidelização do cliente. Né? E o que você ganha já comprando dentro da loja esse serviço? Você ganha a facilidade de a autorizada instalar o teu equipamento e, mais legal de tudo, ela informar, colocar todas essas informações dentro do sistema do fabricante. Porque eles têm sistemas que conversam entre si, ou então alguns já dão login sem, já digita no meu sistema mesmo. Aí ele bota lá, no dia tal foi instalado lá na casa do professor Fábio Alexandrini, no endereço tal, modelo tal de ar-condicionado. Está vindo até para máquina de lavar e também o refrigerador. Pensa, mas isso precisaria? Olha, no caso, um exemplo específico, comprei na Casas d'Águas para entregar lá e foi lá para o apartamento do meu filho que está estudando na Federal Medicina. Foram lá, instalaram a máquina, ligaram a máquina, testaram com ele tudo e ainda perguntaram para ele se queria que levasse a máquina velha para o descarte. E levaram a máquina para o descarte. Mas o que eles ganham levando a máquina velha para o descarte? Primeiro, que não vai ter uma coisa jogada na estrada ali, para ficar incomodando. E segundo, as fábricas querem esse material, porque tem aquela lei agora, que está sendo implantada mundialmente, mas no Brasil agora que está ganhando força, de que para cada peça que você produz, você tem que receber uma outra peça equivalente para fazer a reciclagem. São alguns selos, né? E aí a empresa que consegue manter isso, então, vai chegar o preço, a época que você vai chegar assim, eu tenho um notebook velho para entregar, beleza, vou pegar um notebook novo, o celular, e ou se você não tem o outro para entregar, você vai ter que pagar um valor correspondente a esse descarte futuro. Né? Por isso que você encontra em várias lojas assim, não importa o estado do seu fogão, da sua geladeira, na troca de outro você ganha 50, 100, 200 reais de desconto. Que é exatamente essa questão. E é algo que dá para ter várias ideias para trabalhar nessa área, que é uma do futuro de reciclagem. A Celeste faz um negócio parecido com a geladeira. Exato. Pega uma velha e pega uma nova e desconto. Exato. Por que ela ganha em dois lados? No caso específico da Celeste, que aí é uma campanha da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, eles ganham por reduzir o consumo. Então, se a gente olhar o ar-condicionado que está aqui na sala,
Se você olhar do outro lado, vai ter lá a etiqueta mostrando qual é a eficiência energética, certo? E do outro, a reciclagem. Porque imagina, as peças plásticas, as peças metálicas e todos os componentes eletrônicos, eles podem ser convertidos para gerar novas peças. Então, vocês devem ter acompanhado as últimas Olimpíadas no Japão, né? As medalhas foram feitas de quê? Celulares e dispositivos eletrônicos doados. Ó, deixa eu pegar aqui a notícia para não. Medalhas Olimpíadas Japão. Tóquio, né? Tóquio. Reciclagem. Ó. Vou pegar essa aqui mesmo. Primeira que apareceu. Medalhas Olimpíadas de Tóquio foram feitas. Agora não. Com partes de celulares e computadores reciclados. Isso aí. Deixa eu ver se vai passar ainda aqui a. Ó, propaganda de novo. Mais um ad aqui. Ó. Descartavam os componentes, derretiam, ó, de 2017 a 2019. E aí saiu a medalhinha bonitinha. Viram que bacana? Agora eu só tenho que fazer ele parar, porque senão ele continua para a próxima propaganda automática, mesmo eu não querendo. Né? Mas vocês viram muito essa questão, ó, já apareceu, o que apareceu aqui? Celular e veículo. Então, são atividades que nós podemos imaginar. Ah, mas eu vou trabalhar com isso? Não, você tem que imaginar também na sua atividade. Como é que você vai fazer a reciclagem das coisas que você vai produzir, se for algum bem físico? Como vai ser o que eles chamam de logística reversa? E se você for ver, Ambev, Coca-Cola, a Kiri, que é a Chincariol, né? Aqui no Brasil, mas a proprietária agora só tem 3 grandes que brigam pelo mercado de cerveja e refrigerante. É a Kiri, que é dona de Chincariol, e como é o nome ainda? A Eisenbahn, a Coca-Cola, que é parceira da Heineken. Mas a Eisenbahn não foi comprada também? Mas é pela Kiri. Pela Kiri? Pela Kiri. E a Ambev, por ter aí Skol, Brahma, Antártica, tentou fazer a duplo malte dela, fez bastante propaganda e tudo, mas não foi. Qual foi o último lançamento deles? Para competir daí, já que a Coca-Cola tem a parceria com a Heineken, que daí é uma cerveja europeia, a Chincariol tem a Eisenbahn, que é receita aqui de Blumenau com os padrões europeus de qualidade e pureza. Qual foi o último lançamento que está por todas as cidades
nas televisões? Spaten, exato. Eles chegaram a reformar o... Ali tem uma casa de shows aqui em Rio do Sul, a Coach, né? Eles reformaram ela toda e só tem logo, desenho da Spaten. A Spaten, então, ela é... Receita da franciscana de Munique. Mas daí a Ambev que pegou A Ambev fez a parceria com a... revendendo no Brasil. Quer ver, ó? Spaten, cerveja. É, Ambev. Ó, e é uma das primeiras cervejarias oficiais da Oktoberfest de Munique. 1397. Vocês lembram que a gente fez em 2020 o Interune de forma virtual, porque entrou a pandemia e bloquearam o instituto, bloquearam o país todo? Lembra da palestra sobre cerveja do professor Thomas Rannus? A universidade, lá não é a universidade, a escola, a HSWT, eles trabalham em parceria com essa cerveja, a cerveja original lá da Alemanha. Tá? Como é que é? Mestre cervejeiro. Cervejeiro. Escola de Friesen, Munique. Ah não, aqui está as propagandas daqui. Deixa eu ver, é mais fácil eu procurar Dominicus Kittemann. Aqui. Esse professor, ele esteve aqui, a Van Steffen. Aqui, ó. E aí, as carreiras que eles têm, né? Os programas. Ó, essa moça aqui. E o que tem atrás delas é o local para você fazer curso de mestre cervejeiro. Esse aqui já está na área ambiental. Vamos procurar. Braumeister. Cervejeiro, deixa eu pegar o nome certo da universidade. Van Steffen Triesdorf.
Ó, tá aqui, ó. Tem uma reportagem sobre isso. Ó, a Weihenstephan é das mais antigas em atividade, tá vendo? E é uma das mais antigas do mundo. Só que daí, claro, não pode usar o mesmo nome de lá aqui. Eles criaram uma marca que vem para cá, mas se tu ler o rótulo aqui da Ambev, ó, tá falando exatamente disso. E se quiser, nós temos a parceria já firmada com essa universidade. Se estiverem interessados em passar um semestre lá fazendo o que eles chamam de mestres cervejeiros para iniciantes, eles têm programa tanto em alemão quanto em inglês. Pela parceria, se eu não me engano, fica só uma taxinha mínima para inscrever na universidade e, claro, tu tens que te autossustentar lá, né? Moradia e alimentação. Não tem bolsa específica. Mas é um dos programas mais procurados lá. Tá? Outra coisa, voltando aqui para o nosso Canvas, então nós podemos pensar em várias atividades correlatas para a nossa ideia. Não precisa fechar, eu vou fechar só com isso. Tu pode ver, a maioria das fábricas, elas têm feito o quê? Diversificado a linha de produtos. Mas ar-condicionado? Bom, se tu olhar o ar-condicionado, a maioria dos ar-condicionados, eles têm na mesma organização o quê? A parte de refrigeradores de vários tamanhos diferentes, né? Alguns chegam a ter, inclusive, linha completa para cozinha. Um exemplo, a Panasonic, ela tem a geladeira, o fogão, o micro-ondas, o forno, né? E aí eles já fazem, claro, um pouquinho mais caro, mas tudo combinando a questão das cores, etc e tal. Né? Então, tudo isso é muito importante. Então, o que acontece? Umas dicas. Use cores diferentes para realçar certos aspectos do seu modelo. Por exemplo, cores se você tiver dois segmentos de cliente muito diferentes em seu modelo de negócio, né? Por exemplo, anunciantes e usuários, no caso da Google, usem duas cores diferentes. Então, no caso da Google, nós somos anunciantes, nós somos usuários. Né? Os anunciantes é que eles vão começar a aparecer ali para gente. Então, para mim apareceu a Premiere, apareceu o carro, apareceu o celular para ser vendido. Tá? E aí, imagens e palavras. Você pode combinar imagens e palavras. Você pode escrever, mas você também pode usar figurinhas. Sabe aquela coisa que as professoras lá do primário antigo? Não, recortar de revistas. Né? Você recortava imagens para fazer as montagens, etc e tal. Você pode usar, fica até mais legal de ver. Então, como? Vou fazer minha linha de clientes. Vocês já viram? Vou pegar um caso aí de uma empresa aqui da nossa Santa Catarina que virou SA agora. A Unifique. Né? Como é que ficou a propaganda deles? Ó, se você pegar, já olhando para cá, ó, nós pegamos aqui, nós estamos outdoors agora. Vamos tirar a palavra propaganda, né? Então só Unifique. Ó. Aqui, olha o que eles fizeram. Procuraram a diversidade de pessoas.
Estão vendo? Mas eu não achei aqui a propaganda que está no outdoor aqui pertinho do Instituto Federal, onde você tem lá uma senhora bem idosa, um jovem, uma jovem e uma criança. Se você olhar aqui, o que eles fizeram? Colocaram uma pessoa mais velha, um jovem e duas moças, para dar um equilíbrio. Então, se tu olhar o segmento aqui de pessoas que eles querem contratar, estão mostrando o quê? A maior diversidade. Deixa eu ver se aqui embaixo aparece a propaganda da... A velhinha, muito bacana ali a foto. Ela ficou bem cômica. Vamos pegar a vovó aqui, ver se aparece. Não, só porque eu quero a vovó, ela não vai aparecer. Está em planos. Não, também não está aparecendo. Outdoor, pra ver se parece. Vamos tentar outdoor. Aqui. Não, era só uma moça com cabelo claro. Mas esquece. Bom, vocês passam ali, vocês veem o que eu quero dizer sobre isso. Tá? A questão outra, granularidade. Não adicione muitos post-its quando estiver esboçando a ideia estratégica de um modelo de negócio. Muitos detalhes escondem o contexto geral. Sempre procurem palavras-chave, não escrever frases muito grandes, né? Não é uma redação, são palavras-chave para trabalhar no aperfeiçoamento. E os erros mais frequentes, elementos órfãos. Ou seja, se eu tenho uma proposta de valor, eu tenho que ter pelo menos uma parceria-chave que vai dar sustentação e um cliente-chave do outro lado que vai consumir aquilo. E obviamente ligado a isso, o que eu vou gastar e quem vai pagar essa conta. Eu posso fazer triangulação? Posso. É o que a Google faz. A Google faz triangulação. Você tem serviços para nós usuários que são de forma gratuita, porém do outro lado, quem é que paga a conta? Os anunciantes. Um outro exemplo, já viram o tal do Duolingo para ensinar idiomas? Certo? Então, ele vai olhando. Se você não assiste as propagandas, você fecha elas, em seguida ele diz assim, você quer ganhar mais uns pontos, quer ganhar mais uma vida, etc e tal, aí você é obrigado a assistir a propaganda toda. E muitas vezes volta aquela lá. E eles olham o perfil. Então, eu que tenho uma pessoa com 51 anos de idade, etc, determinada formação e tal, vem para mim o que é? A maioria anúncios de softwares e serviços na área de informática. Então, já veio do Power BI, da investimentos, da Tech Finance. Então, eles trazem coisas que, por esse perfil, vale a pena publicar para esta pessoa. Tá? E aí, uma coisa, misturando o presente e o futuro. Certifique de distinguir claramente entre os modelos de negócio atual existente e as ideias futuras. Misturá-lo pode tornar confuso. Né? Então, é o seguinte, como que eu vou começar? E aonde eu quero chegar? Certo? Então, por isso que eu sugeri lá aquele modelinho, eu até vou passar agora para vocês. É bem curtinho o vídeo aqui.
do Elon Musk. Tá? O documentário é bem legal, são vários episódios, eu consumi tudo no fim de semana, tá? E aqui é só uma propagandazinha. Vai virar documentário na Netflix. Countdown vai acompanhar de perto a Inspiration 4, que deve ser lançado em setembro pelo SpaceX. Vejam só os detalhes. A primeira missão civil da SpaceX só decola em setembro. Mas antes disso, um documentário da Netflix vai mostrar os preparativos da viagem ao espaço. Countdown foi anunciada como a primeira série documental que vai ser produzida quase em tempo real. Acompanhando a missão Inspiration 4, o documentário de 5 episódios vai mostrar os bastidores do treinamento dos astronautas, o lançamento da espaçonave e até mesmo o grupo em órbita. Os 2 primeiros episódios vão ser lançados no dia 6 de setembro. Outros 2 chegam ao serviço no dia 13. Já o quinto e último episódio estreia no fim do mesmo mês. Para mais detalhes, acesse olhardigital.com.br. Ah, não, ainda tem mais um pedacinho. E o lançamento da espaçonave Starliner foi adiado pela 3ª vez. A Boeing precisa completar essa missão para provar que merece. E aí, como isso aqui foi um sucesso, eles já fizeram como começou a SpaceX. Quando ele teve a ideia, as pessoas que ele trouxe, e aí mostra, eles assim, olha, a gente tem grana, tem dinheiro para fazer 3 tentativas. Aí foi lá, a primeira tentativa, porque a ideia deles é o seguinte, qual era o maior custo? Era o custo de produzir o foguete e levar para lá. O que é a ideia deles? Como reutilizar essas peças. Então, o primeiro foi, explodiu lá em cima. O segundo foi, voltou quase na Terra, explodiu quando chegou. O terceiro, que era a última esperança deles, foi, voltou, quando estava chegando ele assim, deu uma viradinha de lado e explodiu tudo. Porque o problema é que tem sobra de combustível sempre. Ele não vai ficar totalmente vazio. E os tanques estão cheios. E aí, mostra lá bem certinho o engenheiro-chefe, que é o cara apaixonado por foguetes, o cara brinca com os netos, com os vizinhos, tudo sobre foguete. Ele assim, pensamos que o Elon ia chegar e dizer assim, vocês são a pior equipe do mundo e agora acabou tudo. Ele disse, não, pelo contrário. O Elon disse assim, parabéns, nós estamos chegando bem perto. E ele assim, e agora eu vou arriscar tudo. Que foi exatamente o que ele fez. Ele vendeu as propriedades que ele tinha. Então, tanto é que a reportagem que fala ali, ele diz assim, eu estou dormindo no sofá, entre aspas, né, de amigos. Ou seja, ele tem ficado na casa de amigos. Eles, porque não compensa para mim dizer que eu tenho uma casa se eu estou constantemente viajando. Então, ele tem lá na empresa dele, tem um pessoal que faz o serviço de mandar para a lavanderia as roupas dele, as coisas dele, e ele está sempre se movimentando no mundo todo. E claro, a compra dele, como vocês noticiaram hoje aqui, para mim, e já tinha se visto, né, era a compra do Twitter, e ele também está fazendo várias críticas às outras redes sociais também. Então hoje, nas principais rádios, disseram que várias pessoas ganharam seguidores depois que o Elon anunciou que tinha comprado, né? E parece que tiraram vários bloqueios que estavam acontecendo de assuntos, etc. e tal. A rede voltou a ser livre para você publicar o que você quiser. Então aqui no Brasil estava muito essa discussão, né, de censura, não censura e etc. e tal. Então repercutiu de um modo geral. E é claro que deve ter uma estratégia por trás desta compra. Não é só porque ele acha, é bonito ter o Twitter ali e tal. Ele vai entrar fortemente contra as outras redes. Ele não entra para brincar. E claro, ele quer ganhar o quê? Visibilidade para a empresa dele. Onde é que ele ganha? Ele faz o lançamento, tem uma ideia tal, usa bastante o Twitter. Quantas pessoas vão investir na ideia dele? E é claro,
a pessoa, no final das contas, tem que ter um pouco de sorte para que essas ideias se concretizem positivamente. Né? Olhando de um outro parâmetro, uma pessoa, só que aí com recursos menores, etc., aqui do Brasil, o Ike Batista. Né? Por que ele teve uma derrocada muito forte? Porque ele planejou tudo para produção de petróleo. Tanto é que tem uma reportagem assim, que é assim, ideias Ike Batista que funcionaram. Eu acho que esse era o título. Que deram certo, acho que é. Ó, vamos lá, o que sobrou do império dele. Daí ele fez a OGX, que era a petroleira, né? Isso. Ó. Então, ó, essa aqui está funcionando, óleo e gás. Ele não conseguiu tirar o petróleo. Ele devolveu 8 campos. Qual foi o problema dele? Ele fez uma jogada muito arriscada. Ele planejou várias empresas com o X lá no final, que era para prospectar, tirar o petróleo, fazer o transporte e até refinaria. Por quê? Porque na regra geral diz que 10% do que você faz de prospecção, então de cada 100 furos que você faz, você consegue em 10 pontos. Certo? Ele pegou 10 blocos exploratórios da União. E o azar que os 10 blocos que ele estava dentro dos 90 que não deram. Não pegou nenhum dentro daqueles 10 que daria o petróleo. Aí então, o que aconteceu? Só ficou com gás. Ou seja, era um local perfeito para ter petróleo, só que não tinha petróleo, tinha só gás natural. Né? Os navios plataformas, estão vendo aqui? A questão de energia. Então vendeu para um grupo alemão a questão da MPX, que é a Eneva, está funcionando. A parte de mineração, que é de onde ele tirou o dinheiro, que era o forte dele, né? Era da mineração. Ele endividou ela para usar. Porto Sudoeste, Prumo Logística Portuária, mineração na Colômbia. Ó, a Rex Imóveis. Ele tinha comprado um hotel para a Olimpíada, como várias pessoas foram iludidas com a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Achando, eu vou preparar uma montoeira de coisas, serviços. Ele tinha comprado até um barco para fazer translados de turista, etc e tal. E no final, veio bem menos pessoas do que eles esperavam. E as pessoas que vieram ainda procuraram o quê? O que tinha? Airbnb e outros lugares para ficar. Então, não aconteceu. Ó, a AUX Ouro foi vendida. A Six Technology, ele não tem mais nada, vendeu a fatia
para a fábrica de chips argentinos. Marina da Glória, vendida a BR Marinas. Esportes. Tanto é que o barco dele que ele comprou lá para fazer isso, tinha vários, a seguradora estava muito preocupada que ele fosse afundar o barco para ganhar o seguro. Porque só o custo de ter ele e manter ele era muito alto. Tá? Mas no final ele só vendeu ele por um preço, tipo, pagou 100 e vendeu por 10 para não perder tudo. Né? Mas não eram os valores aí. Outro cara que fez mais ou menos uma jogada maluca que nem ele, mas uma parte deu certo e só depois deu errado, já assistiram o filme O Aviador? Do Howard, esqueci o sobrenome dele, que ele tinha uma empresa de siderurgia, depois ele entrou na área do cinema, na área de construção de aviões, né? E no final, é claro, a siderurgia dele, tinha um pessoal que administrava, era o que mantinha ele para ele fazer vamos dizer assim, as outras aventuras empreendedoras dele. E não se espantem se o Ike Batista, agora que ele terminou a questão dos processos e etc e tal, ele não voltar a ser um bilionário de novo. Então, o que acontece nisso aqui? Tu tens que criar essa sinergia, por assim dizer, do o que eu quero fazer, da onde vai vir, para o outro vai vir. Qual foi o erro dele? Ele fez várias dessas, só que uma baseada em cima da outra, com a premissa que ele ia ter petróleo. Não tendo petróleo, ruiu a maioria das empresas dele. Porque o pessoal investiu e ele ganhou bastante dinheiro na bolsa, fez as coisas, construiu as infraestruturas, etc e tal, e parou. Tanto é que um dos portos ali que ele tinha feito para a questão de petróleo foi readaptado para soja. Já que o porto estava lá, os beijos já podia receber, etc e tal, só que está lá a parte de que eram os depósitos, aqueles cilindros gigantes para colocar petróleo, eles tiveram que construir ao lado silos para receber a soja. Mas o pessoal que adquiriu essa parte portuária ali que eu mostrei para vocês, fez essa adaptação, foi o pessoal vinculado à compra e venda de soja, e está funcionando super bem. Por quê? Porque era um lugar bom para sair. Não é? Assim como, se você olhar as grandes empresas quando elas fazem investimento, por que a BMW veio para Santa Catarina? Porto de São Francisco facilita a chegada e a saída de peças, né? Pela cultura da região, né? A região de Joinville, de Blumenau e a nossa aqui, o mais forte é o alemão, né? E pela facilidade de ir para o Mercosul. Outra coisa, ela está virada para o Atlântico. Aonde está a sede da BMW? Na Alemanha. Sai pelo porto de Hamburgo ou de Amsterdã. Olha toda essa logística. Por que a Toyota produz a Hilux e alguns modelos dos carros dele na Argentina? Porque eles calcularam, se está vindo as nossas... entra e sai as nossas peças pelo Pacífico, né? É mais fácil colocar. Poderia colocar no Chile? Poderia, mas colocando na Argentina, ele abastece tanto o Chile quanto o Paraguai, o Uruguai e o Brasil. A BMW, por essa facilidade, ela consegue também chegar fácil ao Uruguai, Paraguai, Argentina, e aí uma transposição ali
Então, por que se briga tanto para ter a ferrovia passando aqui próximo a Rio do Sul? Querem fazer uma ferrovia transatlântica. Desculpa, transcontinental, não transatlântica. Transcontinental. Que ligasse o Chile, a Argentina e o Brasil aqui saindo de Santa Catarina. Por que aqui? Porque aqui é mais fácil em relação à questão dos acidentes montanhosos. Porque quanto mais para o norte, mais tu vai ter os Andes. Então, complica essa travessia. A outra é o seguinte, a faixa, quanto mais ao norte, mais larga de terra ela fica. Então, já desde 2010 eu ouço, porque eu trabalhei no governo na época, essa questão da transatlântica. Já estava tudo programado se não tivesse dado um problema econômico na Argentina na época e eles optarem em não participar do consórcio. E a BMW era uma das que era financiadora junto com a Deutsche Bahn para fazer a ferrovia. Tu imagina para eles que maravilha seria, né? Tem o porto aqui. Porque o que acontece essas grandes empresas? Vem várias peças de fora? Vem várias peças de fora, mas várias peças são produzidas no Brasil e exportadas para fora. Principalmente a parte mecânica e a parte de lataria é produzida no Brasil. Por quê? Porque nós temos mais minério. O que vem de fora para nós? Principalmente os componentes eletrônicos. Sabe que hoje o carro ele tem uma gama forte de eletrônicos. E claro, as nossas peças que saem, comparada com as peças que entram da parte eletrônica, é claro que a parte eletrônica custa mais caro. E a mão de obra aqui é mais barata. Então, eles podem montar e acesso ao Mercosul, né? Porque é um produto produzido no Brasil, né? Então, não coloque muitas ideias, centre-se na proposta de valor. Então, ali o erro do Ike Batista, botou várias ideias no canvas dele, aí ele tinha que ter centrado em uma e feito funcionar. Pensando no nosso amigo o Elon Musk, o que ele fez? Ele centrou todos os esforços dele na SpaceX. Mas qual era o objetivo futuro dele? É isso que eu mostrei para vocês. A primeira missão civil, né, que não é militar, não é da NASA, para lá. Mas para chegar lá, o que ele foi? Primeiro tinha que retornar o foguete. Depois, era o quê? Conseguir o contrato com a NASA para ir chegar com os foguetes dele, colocar os astronautas na estação espacial. Aí fez isso. Então, viajaram tanto os astronautas americanos no começo, como agora de várias nacionalidades viajaram já com os foguetes da SpaceX. E agora ele ganhou a autorização da parte civil, apesar de que está uma discussão muito forte nos Estados Unidos e aí no mundo, se essa parte civil vai ser boa ou não. Porém, o próprio governo americano viu que ele não tinha dinheiro para continuar, nem o russo, a fazer as loucuras que os governos lá da década de 60 fizeram para desenvolver o projeto. E o objetivo dele é chegar onde no final? Marte. Então, primeiro tinha que fazer funcionar, ir e voltar, fez. Depois abastecer a estação internacional, fez. O passo seguinte agora é a parte civil, beleza? E o próximo vai ser o quê? Antes de chegar a Marte? Quem está entre a Terra e Marte? Pô, galera, vocês não assistiram nem Transformers, nada.
missão Apollo e tal. Ela aparece todo dia à noite. Por 3 semanas, depois ela dá uma desaparecidinha, porque ela fica de dia, é a Lua. Né? Então, no planejamento dele é o quê? Construir uma cidade na Lua. Para fazer toda a parte de preparação para startar da Lua para frente para ir a Marte, não sair direto daqui para Marte. Mas também tem a questão do turismo, né? Para conseguir dinheiro ainda. Ah, e agora ele vai. Quantos milionários não têm o sonho de. Ah, eu vou até lá. Por que não? E não se espantem se daqui a 50, 60 anos você comprar uma passagem para ir até a Lua no mesmo preço que você pegaria. Ah, eu quero uma passagem daqui para ir até o Japão de avião. É só eles conseguirem baratear o preço do combustível. Se achar alguma tecnologia, já está perto de achar a tecnologia que vai te deixar em gravidade zero, ou seja, vai cortar o efeito gravitacional, vai ser muito barato para você usar o transporte. Como é que eles mantêm a estação espacial funcionando? Tudo com sistemas de baterias. Antigamente, o nosso Nokia tijolão, a bateria era feita para durar no máximo 12 horas. Ela já vinha com 2 baterias. E para carregar levava 12 horas também. Então você tirava uma bateria e botava outra no carregador. Você não conseguia sair longe da tua central onde estava a bateria do teu celular. Depois começou o quê? Carregar no acendedor de cigarros do teu carro. Né? E hoje o quê? Hoje tem celulares aí, o meu, por exemplo, dura 2 dias. Eu carreguei ele na terça-feira, passou quarta, ele ainda estava com 10% hoje. Hoje à tarde é que eu vou carregar ele. Tá? Então, cuidem com essa quantidade de ideias. E um outro material que eu disponibilizei para vocês é esse aqui. O analista de negócios. 75 exemplos para empreendedores dominarem a técnica de modelagem e prototipagem dos seus negócios. Então aqui algumas citações, né? E aqui explicações sobre o Business Canvas. Ó, como que era antigamente, o cara ter a ideia para chegar. Esse modelinho que ele é internacional, tá? Ó. A ideia é ter o quê? 1% só de texto. Então, o que eles fizeram? Uma parte mais visual, porque nós seres humanos somos mais visuais. Então, o primeiro imperador a usar essa ideia da questão visual foi quem? O Darius, lá do Império Persa. O que ele fez? Ele mandava esculpir uma rocha, uma pedra lá em relevo, os presentes que ele recebia de cada uma das tribos. E reinados, e ele fez muitas alianças. Né? Ele não entrava em guerra com todos os povos. E o que acontecia? As pessoas, para dar um presente para ele, mandavam os seus emissários lá olhar o que os outros já tinham dado para tentar dar um presente diferente. Tá?
Então ele sempre mostra que ele foi usando pedra ainda, né? Esculpida, um dos caras que mais entendia de marketing pessoal, né? Do império dele. E aí fez várias representações de batalhas que eles ganharam, etc e tal. Uns questionam, mas não foram tantas pessoas, mas não interessa. Como é que não tinha lá ninguém para lá conferir? Como é que foi a batalha? Né? Então aqui o que ele colocou, parceria Chaves, o que eles botaram? Aliança. Atividade Chaves, botaram o cara aqui cavando buraco, né? Ou o outro aqui operacionalizando a coisa. Questão aqui, custos. A proposta de valor, o que? O presente, o que eu vou entregar para o meu cliente, né? A questão aqui, o relacionamento com o cliente, como é que o cliente vai nos amar? Né? E como eu vou entregar isso aqui para ele. E aqui o símbolo de vários anos do comércio era essa caixa registradora. Tem algumas lojas ainda, alguns bares que usam isso aqui no modelo vintage, lembra? Que você digitava os valores, apertava essa alavanca, né? Tudo no padrão baseado ainda na máquina do Blaise Pascal, para fazer o registro. A famosa caixa registradoras. Né? Eu entreguei muito para os supermercados na época, o Tais e o Nardelli, eles usavam essas caixas registradoras aqui, né? A pessoa digitava os preços e apertava lá aqui, e no final ela te dava uma soma e ainda já ela era programada para calcular o imposto embaixo. Saía em duas vias, uma via para ti e a outra via era enroladinha, que era para eles mostrar para os fiscais. Tá? Então, são todas coisas que vocês podem fazer para as ideias de vocês. Posso fazer o seguinte, posso começar só pela perspectiva do cliente? Posso. Poxa, eu ainda não tenho a proposta de valor, eu sei o que eu quero entregar para o cliente. Começa por ela, se está com dificuldade. O que o meu cliente final precisa? Então, eu não preciso construir. O normal é começar do meio e seguir para as extremidades. Mas eu posso começar de uma extremidade e voltar para o meio. Quantas empresas que se reposicionaram no mercado? Microsoft, por exemplo. Microsoft reposicionou como? Quando ele parou de fazer os softwares e vender para as outras empresas. Porque ele não ia distribuir para os usuários do Apple I, do Apple II ou para o Mac, como ele fez no início da carreira. Ele viu que ele perdia dinheiro, porque ele fazia, tal, entregava, ganhou, não ganhava mais nada. Ele viu que o mercado ia crescer. Aquela parceria que ele fechou com a IBM, que é a mais famosa, do DOS, ele nem tinha o DOS. Ele fez o quê? Eu vou fornecer o software para vocês, nós fechamos um contrato, mas eu posso vender para qualquer outra empresa. E que outra empresa era? Porque ele sabia que a IBM não ia produzir os computadores todos. A IBM produzia uma parte, mas a IBM passou no mundo inteiro. Aqui no Brasil era Prológica, CID e logo depois Prológica, CID, Cobra e logo depois Itautec, que produziram. E o que eu fazer? Ele fornecia o software. A quanto? A $35 a cópia. Quanto que a IBM, para vender um IBM PC lá nos Estados Unidos, era $2.000. Então 35, gente, isso é 0,17 do valor do produto. A IBM mesmo olhou para ele, isso não é nada. O lucro está nos computadores. Só que eles não viram que o Bill Gates viu que era o mercado. Porque ele estava dentro da área de microinformática desde o início e continuou fornecendo para a Apple. Não é? O que ele foi mais ligeiro?
ele não foi tão perfeccionista quanto o Steve Jobs, que queria o melhor software do mundo para o Macintosh. Ele fez um Windows fajutão, bem feinho mesmo, e começou a distribuir para toda aquela gama de clientes que ele já tinha no mundo inteiro. Outra coisa que o Steve Jobs errou, ele não fez compatibilidade entre o Apple II e o Macintosh. Então não tinha como converter arquivos, não tinha nada em comum. Isso é um erro terrível. Até hoje, por mais que juraram que o MS-DOS desapareceu, se você ir lá em qualquer versão do Windows, você encontra o prompt de comando do DOS. Ou seja, não, mas agora eu não consigo rodar um software que eu rodava em 16 bits no 32 ou no 64. Mas você tem emulador, você não joga o teu software fora. Eu posso ainda usar o Quick Basic e jogar o jogo do gorila. Isso, máquina, tudo isso. Então, são coisas que vocês podem planejar nessa oferta de valor por cliente. Ó, tá vendo aqui? Esse aqui ele está sugerindo, faça isso aqui. Ó, o que eu quero fornecer? Que agora ele está aqui, ó. O que eu quero fornecer? E como eu chego ao cliente? E sempre a coisa. Depois você fecha as alianças chaves. É normalmente o caminho mais utilizado. Então, por hoje a nossa oficina nós encerramos, para ela não ficar muito longa.